Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Alexandre Catayama e que bom que você está aí nesse canal. E esse canal tem um objetivo: levar a palavra de Deus, trazer ensinamentos bíblicos para que você possa entender todo o propósito do Senhor para a sua vida. Hoje eu quero falar sobre o batismo. O batismo, ainda que é uma prática, né? Uma prática comum entre as igrejas cristãs, nem sempre ele é bem compreendido. Para alguns, acha que o batismo é um passo de mágica, né? E para outros, não dão valor nenhum para o batismo. Acho que nem precisam ser batizados. Não é bem assim. Nesse estudo, nessa mensagem, eu quero ensinar a você o que de fato é o batismo, o que significa o batismo no Novo Testamento. Então, você fique aí para aprender sobre o batismo e, antes de mais nada, eu gostaria que você se inscrevesse em nosso canal, desse um ok aí, e se você gostou, clique em curtir aí, comente e compartilhe com outro. Assim, você vai ajudar grandemente o nosso canal a se multiplicar e levar o ensino bíblico para muitas pessoas. Muito bem, o batismo, o que significa? A primeira referência no Novo Testamento sobre o batismo está em Mateus capítulo 3, onde conta-nos que João Batista, batizava no Rio Jordão em toda a Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. João Batista, ele começou então a batizar a toda a população, todas as pessoas vinham até o Rio Jordão, confessando seus pecados e eram batizados. Então, João Batista não era o sobrenome dele, Batista não era como João da Silva ou Maria de Oliveira, não. Ele tinha esse nome João Batista porque ele batizava. E a palavra batismo no grego significa mergulhar. Mergulhar. Então as pessoas desciam o Rio Jordão e eram mergulhadas, eram batizadas. O capítulo 3 de Mateus também narra o batismo do Senhor Jesus Cristo. Batismo do Senhor Jesus está lá em Mateus capítulo 3, versículo 13, que diz assim: então Jesus foi da Galileia para o Jordão, para ser batizado por João, o Rio Jordão. Então, o batistério, o local do batismo do Senhor Jesus, foi no Rio Jordão. E o versículo 16 diz o seguinte: depois de batizado, Jesus saiu logo da água. Isso é muito importante. E viu o céu abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba sobre ele. Então, quando ele foi batizado, o texto diz: Jesus saiu logo da água. Então, ele entrou na água, ele mergulhou, batizou e saiu da água. E é por isso que nós, batistas, acreditamos no batismo de imersão, o batismo de mergulhar todo o corpo na água, porque essa é a palavra no grego. Quando você vai dizer batismo, você vai dizer mergulhar nas águas. Então, essa é a primeira aprendizado nosso aqui, é mergulhar. Agora, quem pode ser batizado? Somente aqueles que crêem no Senhor Jesus Cristo. É preciso crer para ser batizado. Não batizamos pessoas apenas por batizar. Há um primeiro passo que é o crer. Crer no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, arrependimento, crer que é pecador, crer que foi salvo pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, não merecemos a salvação. Efésios 2, 8, 9 diz que pela graça somos salvos
mediante a fé, e isso não vem de nós, não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, essa é a nossa fé. Somos salvos pela graça de Deus, por meio de Cristo Jesus, e após crido em Cristo, após ter crido no Senhor, então eu obedeço a Deus através do batismo, que é mergulhar nas águas, mergulhar. Paulo também fala sobre o batismo em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, Paulo vai falar o seguinte, ele escreve dizendo: que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça se destaque? De modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Ou ignoramos que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Sepultar pelo batismo, na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim andemos nós também em novidades de vida. Então, essa aqui também é um símbolo de uma realidade espiritual. O batismo é um símbolo de uma realidade espiritual. Nós temos crido em Jesus, nós somos sepultados com Ele através da morte pelo batismo e vivemos novamente, ou seja, ressuscitamos com Ele para a glória do Deus Pai, para andarmos em novidade de vida. Então, o batismo tem esse símbolo também, que é a morte com Ele e a ressurreição com Ele em Cristo Jesus. Quando você já crê em Jesus como seu Salvador, quando você já entende e recebe a palavra do Evangelho, algo novo aconteceu já na sua vida. Você é nova criatura. Você é nova criatura em Deus, conforme diz a palavra do Senhor. Você nasceu de novo. João capítulo 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você já tem crido em Jesus, confessado a Cristo como seu único e suficiente Salvador, você tem a vida eterna. Você já foi selado pelo Espírito Santo. Agora é o batismo, que representa essa mudança, que representa essa realidade espiritual que já aconteceu na sua vida. É por isso que a palavra do Senhor diz, lá em Mateus 28, versículo 19, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. Ide por mundo, prega o evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É assim que acontece, é assim que é a realidade do batismo. Se você já crê em Jesus, já frequenta uma igreja, já está em comunhão com a sua igreja, se você já está em comunhão com Deus, sendo discipulado pelos irmãos de uma igreja que crê no batismo bíblico de imersão, então esse é o significado. É obediência. É o primeiro passo da obediência a Deus. Assim como João Batista batizava, assim como os apóstolos batizavam na igreja primitiva, todos os apóstolos, aqueles que iam sendo crendo no evangelho, iam sendo batizados. Pedro batizou 3.000 almas. Depois, 5.000. Eu acredito, não é, que eles mergulhavam e subiam novamente. Eu creio que todos mergulhavam ali e eram sendo batizados. Por isso,
é uma obediência ao Senhor. Filipe também batizou eunuco, um viajante de Gandara. Ele creu em Jesus, ele disse lá no capítulo 8 de Atos, o que impede de eu ser batizado, de eu ser mergulhado? E ali tinha um rio. Eles mandaram parar a carruagem e ali Felipe, o evangelista, batizou o eunuco de Gadara. Naquele mesmo momento. Tem várias passagens do Novo Testamento que aconteceram isso. Aqueles que iam recebendo a Jesus, primeiramente, depois o batismo. Agora, o batismo em si, ele não salva. Não é simplesmente, eu vou batizar para ser salvo. Não. Já aconteceu. Primeiro crer, primeiro confessa Jesus como Senhor e Salvador, e depois o batismo. Não é batizar para ser salvo. Eu vou ao batismo porque eu já sou salvo. É um ato de obediência. É um ato de obediência à vontade de Deus. Porque aquilo já aconteceu na sua vida. Você é salvo. Você recebeu Jesus Cristo como seu único Salvador, você é salvo. Agora você vai obedecer a Deus, indo até as águas e sendo mergulhado e sendo batizado conforme o ensinamento bíblico. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Nós nos encontramos para mais ensinos aqui nesse canal. Deus te abençoe.